Imagina você tá dentro de um submarino, navegando a muitos metros de profundidade e o seu submarino quebra. Eu mesmo já tive vários problemas mecânicos aí com minha van, quando eu tava indo no meio da estrada com a van, quebrou do meio do nada e eu tive que consertar ela no meio da estrada, mas com a van é mais de boa. Mas imagina um submarino, um helicóptero, um avião, quebra do meio do nada, mano. Você não tem mecânico que vai ajeitar aquela parada. Não tem acostamento, né, no fundo do mar. Você não tem acostamento, você não tem nada. Aí vai lá e quebra e você vai morrer, muito provavelmente. Então, bem-vindos ao vídeo, meu nome é Menezes Tibiniak, estou aqui com o Alex e hoje vamos falar a história desse cara que tava no fundo do mar com um submarino e deu tudo errado, só que ele sobreviveu. Então vamos aí voltar à linha do tempo. Essa história aconteceu lá na época da Segunda Guerra Mundial, no mar Mediterrâneo, que é o mar que fica aqui na Europa. A marinha britânica estava naquela região batalhando contra a marinha italiana pelo controle de território. E naquela época, as águas cristalinas do mar Mediterrâneo eram, na verdade, uma armadilha fatal para os submarinos. Para você ter uma ideia, alguns submarinos eram bombardeados por cima e outros eram bombardeados por baixo por navios com munições que atingiam os níveis mais profundos do mar. E alguns outros também acabavam esbarrando em minas e explodindo. E eu nem sabia que tinha mina no fundo do mar, cara. Eu tô ligado que tem umas minas que ainda estão ativas, tipo na Europa e tal, mas no fundo do mar nunca vi, mano. É tipo aquelas lá do Procurando Nemo, tá ligado? Ou seja, você como um submarino podia ser atacado por todos os lados. E você achando que tá safe por estar em um submarino? Não, é pelo contrário. Você tá com mais perigo ainda. E numa estimativa, 2 a cada 5 submarinos de guerra britânicos que iam pra guerra acabavam afundando e todo mundo morrendo. E geralmente quando o submarino afundava, ele virava tipo um caixão gigante de metal no fundo do mar e já era. Todo mundo morria, né? Todo mundo morria. Hoje em dia, se tu for mergulhar lá no mar Mediterrâneo, tanto de parada que você vai achar, né? Mas aí vamos à história do John Capes, que é o cara que sobreviveu a essa parada. Você já viu aí pela contextualização que é um negócio meio difícil de sobreviver, né? Mas por isso que aqui a gente só traz ideias interessantes, só vídeos interessantes. O John Capes andava num submarino que se chamava HMS Perseus. E nessa história, o submarino estava indo para Alexandria, lá no Egito, a cidade do Alexandre o Grande, né? Isso, que ele construiu, né? Caraca. E o seu principal objetivo era transportar suprimentos escondidos para a ilha de Malta, que era um posto avançado estratégico ali no Mediterrâneo. Que hoje em dia essa ilha aí é muito boa pra galera que quer fazer intercâmbio. Então no dia 26 de novembro de 1941, o submarino saiu de Malta em direção a Alexandria para buscar mais suprimentos. E também com uma missão secundária de patrulhar águas ao sul do mar Egeu, próximo aí às ilhas da Grécia. E por uma grande falta de sorte, às 10 horas da noite, no dia 6 de dezembro, o Perseus colidiu com uma mina italiana na costa da ilha de Cefalônia. Ou seja, ele trombou a mina, né? Trombou o crush, né? Ele trombou essa mina aí, que como a gente falou, tem muitas minas ali escondidas no próprio mar, e ele começou a afundar. Só que aí dentro desse submarino, pra você ter uma noção de tão grande que ele era e quantas pessoas tinham, existiam 61 homens, sendo 59 deles tripulantes e 2 passageiros. E o John Capes, que é o cara que a gente tá falando aqui, é um desses 2 passageiros. Alguns minutos antes deles afundarem, John Capes estava descansando ali de boaça dentro de um torpedo vazio e com o impacto da explosão, ele foi arremessado para longe. E de repente, todas as luzes apagaram e o submarino retorceu e afundou nas obscuras profundezas antes de atingir o fundo do mar, a 51 metros de profundidade. Imagina, 51 metros de profundidade é muita coisa, é tipo um prédio gigante, né? John Capes percebeu, depois disso aí tudo, que ele ainda conseguia ficar de pé na escuridão. E depois de vasculhar pelo interior do submarino, por muita sorte, ele conseguiu encontrar uma lanterna. E nessa aí com a lanterna já estava conseguindo iluminar ali algumas partes do submarino e assim ele conseguiu encontrar uma entrada para a sala de máquinas. E isso aí sem falar que estava passando por diversos cadáveres mutilados, que eram dos amigos dele, né? Imagina o terror. E essa foi a sala mais longe que ele conseguiu chegar, porque a próxima sala já estava cheia de água. Então ele estava correndo quanto tempo também, né? Até a sala dele encher de água. Então John Capes aí continuou procurando por pessoas vivas e acabou encontrando 3 outros homens que estavam na sala de máquinas. Eles subiram então em direção à câmara de fuga, onde tinha uma escotilha e encontraram alguns trajes de fuga. Só que infelizmente esses trajes de fuga só aguentavam uma profundidade de 30 metros. E os caras estavam tipo a quase o dobro. E o oxigênio desses trajes de fuga também só tinham capacidade para esses 30 metros também. E o oxigênio do submarino já estava acabando. Ainda mais com outras 3 pessoas consumindo, né? Ainda mais com 3 pessoas consumindo ele. E os caras não tinham nenhuma opção, que era tipo sair do submarino e sair andando. Sair andando não, né? Sair nadando. Mas imagina, nadar 50 metros deve ser nada fácil, né? Ou será que dá pra prender a respiração e nadar pra cima 50 metros? É, tem outros problemas, né? É difícil, mas tem a pressão, né? É verdade, tem a pressão, né? Deve ser grandona, né, cara? Então John Capes tomou o último gole da garrafa de rum que ele tinha e com muita dificuldade conseguiu abrir a porta de saída do submarino e empurrou os outros 3 caras pra fora e ele também conseguiu sair. Então tava o John Capes
e os outros 3 caras ali com a missão de sair nadando pra cima 50 metros. E agora é que vem o grande problema de sair no submarino naquela profundidade, que é a pressão. Se eles subissem muito rápido esses 50 metros, o corpo deles ia sentir uma mudança drástica de pressão, que consequentemente faria com que os gases do corpo ficassem borbulhando. E isso, além de causar uma dor terrível, pode causar paralisia e até mesmo a morte. Mas mesmo assim, era a única escolha que os caras tinham. Então, era tentar viver ou então morrer mesmo, né? A outra opção é morrer lá no submarino, né? E nessa aí, ele subiu, ele conseguiu subir, imagina, 50 metros nadando, segurando a respiração, deve ser o quê? Deve ser tipo uns 2 minutos nadando? Não sei, deve ser por aí, né? Então ele subiu, chegou lá em cima, olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém. Então ele já percebeu que os amigos deles não conseguiram também, os 3 caras, e ele tava com uma dor sinistra por causa da pressão. Então ele viu umas pedras, que era da uma ilha grega, e foi nadando igual desesperados em direção às pedras. E quando ele chegou lá, ele viu que era a ilha grega de Cefalônia. Esse cara, depois desse rolê todo, nadou um total de 8 quilômetros e 50 metros, né? E no dia seguinte, os pescadores dessa ilha encontraram ele na praia. Devia estar cansado pra caramba, né? E vivendo de novo, né? Imagina, ele no dia seguinte. Só que ainda tem um problema. Essa ilha, ela estava ocupada pelo exército italiano. E esse cara era britânico. Então ele foi obrigado a se esconder na casa dos caras que socorreram ele por 18 meses. 18 meses é muita coisa, é 1 ano e meio. Pra você ter uma ideia, esse canal tem 1 mês. Só pra você ter uma ideia. Bom, e não foi só isso, ele não ficou só na casa de uma pessoa, ele ficou pulando de casa em casa pra se esconder do exército italiano. E nisso aí ele perdeu 30 quilos nessa brincadeira. E acabou pintando o cabelo dele de preto pra ficar mais parecido com os caras da ilha. Porque os britânicos são tudo loiro, né? 18 meses depois, em 1943, ele foi levado dessa ilha onde ele tava para Esmirna, que já fica no continente. E é outra mina, né? Esmirna. Essa Esmirna é um território neutro na Turquia. E depois disso aí, ele estava finalmente livre para ir para Alexandria, 18 meses depois. Caraca, ele deve ter chegado lá em Alexandria com altas histórias, né, velho? E atrasado, né? Atrasadaço, deve ter levado o esporro do chefe dele, né? E pelo seu heroísmo, John Capes foi condecorado pelo Império Britânico com uma medalha de honra, né? É um herói, né? E mesmo assim, ainda tinha um bocado de gente duvidando dessa história, achando que era tipo história de pescador. Pois é, sendo que ele nem pescou nada, né? Porque afinal de contas, o nome dele não estava na lista de pessoas a bordo do submarino, quando o submarino saiu de Malta. Então, putz, será que o cara é um mentiroso? É geralmente mentiroso quanto às histórias malucas, né, cara? Eu entendo também. Eu também duvidaria. Imagina, pô, nadei 50 metros, depois nadei 8 quilômetros, depois cheguei numa ilha, tive que ficar escondido na casa da galera, perdi 30 quilos e depois consegui chegar aqui. Aí você fala, conta outra, mano. Aqueles caras que dão desculpinha, né, pra que chega atrasado, né? Mas depois esse cara acabou falecendo em 1985 e a maioria das pessoas achavam que essa história dele era pura mentira, porque naquela época lá não tinha como o cara tirar uma fotinha, né, pro Instagram, né? Não tinha como pegar o Google Maps e mostrar lá aqui meu submarino aqui. Até hoje não tem como, né? Só que aí depois a verdade veio à tona. E em 1997, 12 anos depois que ele morreu, essa história foi toda comprovada. Porque a carcaça do submarino Perseus foi encontrada no Mediterrâneo, ali perto da costa de Cefalônia. E depois de vários mergulhos, os pesquisadores encontraram o torpedo vazio, que o John Capes estava dormindo, a escotilha aberta, exatamente como ele falou, e até mesmo a garrafa de rum que ele tinha dado um gole. Caraca, então o cara realmente viveu essa parada, né? Até a gente tava duvidando aqui, né? Pois é, mano, até eu tava duvidando, então é real, né? Pena que ele já morreu, nunca vai saber que a gente acredita nele, né? É verdade. E como a morte dele foi 12 anos antes que essa história aí foi comprovada como verdadeira, o John Capes viveu o resto da sua vida sem receber o chamado de mentiroso. A galera tava chamando ele de mentiroso. Ele não tava recebendo o mérito que ele merecia pela história dele. Imagina, cara, se você acreditasse nessa história, esse cara ia tomar rum de graça em todo lugar que ele fosse, cara. Eu pagaria um rum pra ele. Caraca, é verdade, ele ia ser patrocinado, né, mano? Ele ia ficar fazendo histórias de rum aí, mano. Não, mas até meus vídeos lá do Vida Infinita, mano, que eu tava na Europa, dormindo na rua, a galera tava falando que era mentira. Aí, como é que os caras vão acreditar nesse cara, né? Mas uma parada que você não pode falar que é mentira é o sucesso desse canal, que já passamos aí de 100 mil inscritos, tamo aí indo pra lua e não tamo indo de submarino, não, tamo indo de avião, de foguete. Porque esse canal é um sucesso e você tá ajudando ele a ser um sucesso. Então, muito obrigado a você. Não vou nem pedir pra você se inscrever. Eu vou pedir pra você chamar um amigo seu pra se inscrever. Então, chama um amigo seu pra se inscrever no canal, dê um like aí e é nóis, mano. Até amanhã, se você gostou desse vídeo aqui. Até amanhã, até o próximo vídeo.